Oração de libertação e quebra de maldições geracionais. Você sente que existem correntes invisíveis prendendo a sua vida, que por mais que lute, sempre parece carregar fardos que não são seus? Hoje, através desta oração poderosa, maldições geracionais serão quebradas, correntes espirituais serão destruídas, e você verá a mão de Deus libertando não só a sua vida, mas toda a sua família. Fique comigo até o fim desta oração, porque algo sobrenatural vai acontecer em seu lar hoje. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nós entramos diante da Tua presença neste momento com o coração quebrantado, sedento da Tua graça e faminto da Tua presença. Elevamos a nossa voz e a nossa alma diante do Teu trono, clamando para que hoje seja um marco de libertação, um dia de renovo espiritual, um tempo de restauração em todas as áreas da nossa vida. Ó Pai amado, reconhecemos que muitas vezes carregamos fardos que não são apenas nossos, mas também herdados de gerações passadas, marcas espirituais, padrões de dor e maldição que se repetem na família. Mas nesta oração, declaramos em nome de Jesus Cristo que todas essas correntes serão quebradas, todas as prisões espirituais cairão por terra, e que a luz da Tua glória iluminará cada área escura da nossa existência. Meu irmão, minha irmã que ora comigo agora, eu quero que você receba esta palavra no seu coração. Você não está mais condenado a repetir os erros, dores ou derrotas que marcaram sua família no passado. A partir desta oração, o ciclo de derrota, enfermidade, miséria, divisão familiar e sofrimento chega ao fim em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Essa promessa é para você, é para a sua casa, é para a sua geração. Agora, respire fundo e declare com fé: eu renuncio a toda maldição geracional em minha vida. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Escreva nos comentários essa frase de fé: eu sou livre em Cristo. O ato de declarar, de escrever, de testemunhar a sua fé é também um passo de autoridade espiritual. Você não está apenas repetindo palavras, você está levantando uma bandeira de vitória contra o inimigo. Senhor amado, nesta oração, eu coloco cada família aqui representada diante do Teu altar. Senhor, Tu conheces cada árvore genealógica, cada nome, cada história. Tu sabes, meu Deus, onde houve pactos malignos, onde houve alianças erradas, onde houve portas abertas para o inimigo. E nesta hora eu clamo: quebra, Senhor, desfaz, anula toda a obra das trevas feita contra este filho, contra esta filha, contra esta família. Onde o inimigo pensou que teria domínio, onde ele pensou que teria direito, nós clamamos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e declaramos: a dívida foi paga, a maldição foi quebrada, a corrente foi despedaçada, a vitória já está decretada. Amado irmão, eu sei que talvez você esteja orando comigo agora e sentindo um peso sobre os ombros, como se fosse algo espiritual que te amarra, que te impede de avançar. Talvez você já tenha percebido padrões se repetindo, enfermidades que passam de geração em geração, vícios que parecem perseguir a família, lares que sempre enfrentam separações, sonhos que sempre são frustrados. Mas hoje é o dia da sua libertação. Creia nisso, porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Coloque a mão no seu coração agora e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te entrego hoje todas as dores do meu passado, todas as marcas da minha família, todos os ciclos de maldição que tentaram me prender. Eu declaro que sou livre pelo poder do Teu sangue. Eu renuncio às obras do inimigo e recebo a Tua bênção sobre mim e sobre as próximas gerações. Pai eterno, eu apresento diante de Ti não apenas cada pessoa que está orando, mas também
seus filhos, seus netos, suas futuras gerações. Eu clamo para que uma nova história seja escrita a partir de hoje, que os filhos não repitam os erros dos pais, que os netos não carreguem os fardos dos avós, mas que uma linhagem de fé, santidade, prosperidade e vitória seja estabelecida a partir desta oração. Que famílias inteiras sejam transformadas, que a luz brilhe onde antes havia trevas, que a bênção ocupe o lugar da maldição, que a paz reine onde antes havia discórdia. Meu irmão, minha irmã, declare com fé: na minha família só permanecerá a bênção de Deus. Escreva isso também nos comentários, testemunhando sua fé. Quando você escreve, você dá um passo de fé e o inimigo perde força, porque sua declaração se torna um testemunho diante de Deus. Senhor, eu clamo agora contra toda palavra maldita lançada sobre esta vida. Palavras têm poder, e muitas pessoas carregam fardos de palavras liberadas contra elas. Maldições declaradas por familiares, por inimigos, até mesmo por autoridades espirituais que usaram mal a sua posição. Mas eu declaro agora que nenhuma palavra maldita prevalecerá contra os teus filhos. Assim como está escrito em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo entre agora em cada casa, em cada quarto, em cada ambiente onde esta oração está sendo feita. Que a atmosfera espiritual seja mudada, que a opressão vá embora, que as correntes caiam, que a tua paz inunde este lugar. Senhor, coloca os teus anjos de guerra ao redor desta casa, guarda as portas, sela cada ambiente com o sangue do Cordeiro. E eu oro também por libertação interior, Senhor, porque muitas vezes não é apenas a maldição externa, mas as feridas internas, os traumas, as lembranças, os medos que prendem a pessoa em correntes invisíveis. Espírito Santo, visita agora as memórias, cura as emoções, restaura a alma, traz leveza ao coração. Onde havia peso, que haja descanso. Onde havia angústia, que haja alegria. Onde havia medo, que haja confiança. Querido irmão, querida irmã, você não precisa carregar mais o fardo da culpa ou do medo. O Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. Ele se fez maldição no nosso lugar, para que hoje fôssemos livres. Então, declare em voz alta: eu sou livre em nome de Jesus. Eu não aceito mais correntes sobre minha vida. Senhor, eu coloco também diante de ti os sonhos e projetos que estavam aprisionados. Quantos planos, Senhor, foram interrompidos porque havia uma barreira espiritual. Quantos caminhos fechados porque o inimigo tentou bloquear. Mas agora, em oração, eu declaro: portas abertas, caminhos liberados, sonhos restaurados. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos que o tempo de atraso chegou ao fim. Este é o tempo de colheita. Este é o tempo de avanço. Este é o tempo de bênção. Pai, eu oro contra toda maldição de enfermidade, doenças que se repetem na família, diagnósticos que parecem passar de geração em geração. Agora eu declaro quebrados em nome de Jesus. Pelo poder do sangue derramado na cruz, toda enfermidade hereditária cai por terra. A saúde divina é estabelecida, a cura é liberada, o corpo é restaurado. Eu oro também contra toda maldição de miséria e escassez. Senhor, abre as portas do céu sobre esta vida. Onde havia falta, que haja abundância. Onde havia dívidas, que haja prosperidade. Onde havia portas fechadas, que haja oportunidades. Que cada trabalho seja abençoado, que cada esforço seja multiplicado, que cada família experimente a provisão sobrenatural do Senhor. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. A sua vida financeira não está mais debaixo de maldição, mas debaixo da bênção. Escreva nos comentários: eu e minha casa viveremos a prosperidade de Deus. Senhor,
eu oro contra toda maldição sentimental. Quantas famílias marcadas por separações, quantos relacionamentos destruídos, quantos casamentos quebrados. Mas hoje eu clamo pela restauração. Onde houve dor, que haja perdão. Onde houve divisão, que haja reconciliação. Onde houve traição, que haja cura. Senhor, ergue famílias firmadas na Tua palavra, restaura relacionamentos quebrados, escreve uma nova história. Pai amado, eu oro também contra toda maldição espiritual, pactos antigos, alianças erradas, consagrações que foram feitas em gerações passadas. Senhor, desfaz agora cada obra maligna, anula cada pacto do inimigo, cancela cada direito legal que Satanás tentou usar contra esta família. Declaramos que a única aliança válida sobre nós é a aliança feita no sangue de Jesus. Aliança eterna e perfeita, que garante vida, salvação e vitória. E assim, Senhor, encerramos este primeiro momento de oração declarando: as correntes estão sendo quebradas, os fardos estão sendo retirados, as maldições estão sendo anuladas. E começamos a caminhar em uma nova história, uma história de bênção, vitória e libertação. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, damos continuidade a esta oração, certos de que o Senhor já está agindo. Não estamos aqui por acaso, mas conduzidos pelo Teu Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade e nos chama à libertação plena em Cristo Jesus. Pai, no bloco anterior apresentamos diante de Ti as correntes espirituais e as maldições que afligiam famílias e gerações. Agora, avançamos em fé, crendo que o Senhor já decretou um novo tempo, um novo ciclo e uma nova história para cada vida que ora comigo neste momento. Senhor, nós sabemos que existe um mundo espiritual. Sabemos que as batalhas não são contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades das trevas. Efésios 6:12. E por isso, nesta segunda parte da oração, nós nos revestimos de toda a armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Pois não queremos apenas resistir às investidas do inimigo, mas também avançar e conquistar territórios para a glória do Teu nome. Ó Deus, neste momento eu clamo especificamente pela quebra de toda maldição que tenha origem em injustiças cometidas no passado da família. Quantas vezes, Senhor, alguém plantou sementes ruins e as gerações seguintes sofreram as consequências. Mas hoje, no sangue de Jesus, nós declaramos cancelada toda sentença contrária, anulada toda colheita maldita. Pois a Bíblia nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Meu irmão, minha irmã, ore assim comigo. Senhor, eu me coloco diante de Ti não apenas por mim, mas por toda a minha família. Eu peço perdão pelos pecados cometidos por meus pais, avós e antepassados. Eu renuncio a toda prática contrária à Tua vontade e declaro que a partir de hoje, minha geração pertence somente a Cristo Jesus. Senhor, eu clamo contra toda maldição ligada à idolatria, cultos falsos e práticas ocultas que possam ter sido feitas em gerações anteriores. Sabemos que a Tua palavra diz que Tu és um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que Te odeiam, mas também que derrama misericórdia até 1000 gerações daqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Êxodo 25:6. Por isso, hoje nós rejeitamos toda a herança de idolatria. Rejeitamos toda prática de feitiçaria, de bruxaria, de ocultismo, de adivinhação, de consulta a mortos, de sacrifícios indignos, e declaramos que o único Senhor das nossas vidas é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que vive e reina para sempre. Pai querido,
Nós sabemos que maldições também podem vir por meio de pactos feitos com as trevas, conscientes ou inconscientes. Mas nós declaramos que o único pacto válido sobre nós é o pacto de sangue feito na cruz do Calvário. Senhor Jesus, nós reconhecemos o teu sacrifício, o teu sangue derramado e tomamos posse dessa vitória. O inimigo não tem mais poder, não tem mais direito legal, não tem mais autoridade sobre nós. Espírito Santo, visita agora cada mente, cada pensamento e quebra todas as fortalezas mentais. Muitas vezes, Senhor, a maldição não está apenas no ambiente espiritual externo, mas dentro da mente da pessoa, que acredita em mentiras, que carrega rótulos e acusações. Mas agora, pela tua palavra, nós declaramos que todo pensamento é levado cativo à obediência de Cristo, segundo Coríntios 10:5. Nenhuma mentira do inimigo permanecerá, nenhuma acusação resistirá. Pois o Senhor já nos chamou de filhos amados, já nos chamou de escolhidos, já nos chamou de herdeiros da promessa. Meu irmão, minha irmã, repita com fé: eu não sou escravo do meu passado, eu sou livre em Cristo Jesus. Eu não sou prisioneiro das maldições da minha família, eu sou herdeiro das promessas de Deus. Pai, eu oro também pela libertação dos lares. Muitas casas carregam objetos consagrados, heranças espirituais malignas, coisas que trazem opressão. Senhor, traz discernimento a cada pessoa que ora comigo agora, para que elas possam identificar e remover de seus lares tudo aquilo que não te glorifica. Que cada casa seja purificada, que cada ambiente seja santificado, que cada porta seja marcada com o sangue de Jesus. Senhor, eu clamo contra toda maldição que atinge as finanças. Quantas pessoas, Senhor, trabalham, se esforçam, mas nunca conseguem prosperar porque há um bloqueio espiritual. Mas agora eu declaro libertação. Onde havia escassez, que venha a abundância. Onde havia dívidas, que venha a provisão. Onde havia portas fechadas, que portas sejam abertas em nome de Jesus. Pai, eu peço que cada esforço seja multiplicado, que cada semente seja frutífera, que cada família experimente a prosperidade que vem do alto. Senhor amado, eu oro também contra toda maldição de esterilidade, não apenas física, mas também espiritual e emocional. Quantos se sentem infrutíferos, incapazes de gerar, de construir, de prosperar? Mas hoje eu declaro que o tempo da esterilidade acabou. O tempo da infertilidade terminou. É tempo de gerar sonhos, projetos, ministérios, frutos de justiça. É tempo de multiplicar, de crescer, de florescer, porque o Senhor disse: sede frutíferos e multiplicai-vos. Gênesis 1:28. Pai, eu clamo pela libertação das emoções. Muitas pessoas carregam raiva, rancor, mágoas que foram passadas de geração em geração, filhos que repetem os comportamentos dos pais, netos que carregam as feridas dos avós. Mas hoje nós pedimos: cura, Senhor. Derrama o teu bálsamo sobre cada coração ferido. Remove o ódio, substitui pela paz. Remove a mágoa, substitui pelo perdão. Remove a tristeza, substitui pela alegria. Meu irmão, minha irmã, declare com fé: a partir de hoje, minha geração será marcada por amor, paz e alegria no Espírito Santo. Escreva nos comentários essa frase como um ato de fé. Senhor, eu oro também contra toda maldição de fracasso. Muitas famílias carregam um histórico de projetos interrompidos, sonhos frustrados, derrotas constantes. Mas eu declaro que esse ciclo acabou. A partir de hoje, cada passo será abençoado. Cada sonho será realizado, cada projeto prosperará, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10:22. Pai, eu clamo pela libertação dos relacionamentos familiares. Quantos lares destruídos, quantas famílias divididas, quantos filhos afastados, mas eu declaro restauração. Que pais e filhos se reconciliem, que casamentos sejam fortalecidos, que famílias inteiras sejam curadas.
porque a tua palavra diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Malaquias 4:6. Senhor, eu oro também contra maldições ligadas à violência. Famílias que sempre sofreram com brigas, agressões, vícios destrutivos. Mas eu declaro paz. Onde havia gritos, que haja cânticos de louvor. Onde havia agressão, que haja abraços de amor. Onde havia medo, que haja confiança. Meu irmão, minha irmã, o inimigo não tem mais poder sobre sua vida. Toda maldição está quebrada, todo laço foi desfeito, toda corrente foi destruída. Tome posse dessa verdade. Levante sua voz e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Pai, eu oro também para que esta libertação não seja apenas momentânea, mas definitiva. Que o inimigo não encontre brechas para voltar, que as portas erradas sejam fechadas, que a vida de santidade seja estabelecida. Espírito Santo, fortalece cada pessoa que ora agora. Dá discernimento, dá sabedoria, dá perseverança para permanecer firme na fé. Senhor, eu clamo por proteção. Que os teus anjos acampem ao redor desta família, guardando, livrando, protegendo. Que o inimigo não tenha acesso, que as trevas não tenham poder, que nenhuma arma forjada prospere. Pai, eu oro pela geração futura. Que os filhos e netos destes que oram hoje cresçam debaixo da tua bênção. Que sejam homens e mulheres de oração, de fé, de santidade. Que sejam líderes cheios do Espírito Santo. Que carreguem a chama da tua presença. Que sejam luz neste mundo. Meu irmão, minha irmã, creia. O que começa hoje não termina em você, mas se estenderá às próximas gerações. Você está sendo um canal de libertação, não apenas para a sua vida, mas para toda a sua descendência. Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que esta oração não volta vazia, sabemos que correntes foram quebradas, maldições foram anuladas, famílias foram libertas. Declaramos que a partir de hoje uma nova história começa. E tudo isso fazemos no nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu irmão, minha irmã, esta oração não foi em vão. Hoje você se levantou como instrumento de Deus para decretar um novo ciclo na sua história e na história da sua família. As correntes espirituais foram despedaçadas, as maldições geracionais foram quebradas e, a partir deste momento, um novo legado começa a ser escrito. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. O Senhor já foi à sua frente, abriu os caminhos e estabeleceu a vitória. Permaneça firme em oração. Declare diariamente a palavra de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. E não permita que nenhuma voz contrária roube aquilo que o Senhor já te entregou. Hoje você foi marcado pela libertação, e essa marca será transmitida às próximas gerações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre você e sobre toda a sua família, hoje e para sempre. Amém.